Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 10 de dezembro. Veja os destaques da edição de hoje. Mudanças da reforma tributária causam expectativa para a chegada de 2026. Polícia desvenda esquema de tráfico de pessoas e cumpre mandados em Ubatuba. Jacareí faz o dia D da empregabilidade e oferece centenas de vagas de emprego. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. A gente começa essa edição do TH+ Notícias falando sobre o desabamento de uma casa em Campos do Jordão. A Beatriz Plaça está na cidade acompanhando o trabalho por lá. Um trabalho muito delicado, né, Bia? Porque um morador estava desaparecido e, pelo que a gente tem de informação, o corpo dele foi encontrado agora há pouco, né? Boa noite. O corpo desse senhor foi encontrado, Marcela, por volta das 5h20 da tarde. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Agora, a Defesa Civil e os bombeiros fazem um trabalho de difícil acesso ali no local que teve esse desabamento de terra. Eles estão içando o corpo aqui para cima para poder retirar esse corpo dos escombros. O local, como vocês estão vendo, é de difícil acesso. A gente precisa ficar em uma distância considerável para também não atrapalhar ali o trabalho dos agentes. Mas essa ocorrência teve início por volta das 11 horas da manhã, quando os vizinhos acionaram o corpo de bombeiros, notificando aí o deslizamento que teve nessa residência. Ali, Marcela, para vocês entenderem, é como se fossem kitnets, moram pelo menos 8 pessoas, incluindo esse senhor que já foi identificado como Cláudio Cândido Soares, de 51 anos. Vizinhos contaram pra gente que ele morava aqui há 10 anos e não é de Campos do Jordão, ele é de São Paulo. Então agora aqui o trabalho está bastante intenso, como vocês viram na Rua 20, aqui da Vila Britânia. Como eu disse, a gente conversou bastante com os moradores e um deles conversou com a gente, gravou uma entrevista. Vamos assistir. Moro ali já faz uns 20 anos, né? A casa era de madeira, a gente foi construindo de bloco e tal, mas tudo certinho, bem construído, porque eu trabalho de pedreiro, né? E esse inquilino faz quase 10 anos que morava comigo já. E aí o vento arrancou o telhado da casa de cima, né? E aí veio a chuva, daí encheu a água, né? Foi muita água. Aí a terra não aguentou, desbarrancou a kitnet que ele morava, que era alugado, né? E o nome dele é Cláudio, ele tem 51 anos. Infelizmente, o pessoal chamou ele para sair na hora que estava, né, o vendaval mesmo, que estava caindo, mas daí disse que não, que era só vento, não aconteceu nada. E infelizmente, ele, né, foi soterrado e faleceu. Ô Rodolfo, você percebeu que estava com uma movimentação estranha de terra ali? Algum vizinho percebeu, por isso que saiu um dia antes? Não, a gente não saiu um dia antes, na verdade. Foi hoje 10 horas da manhã, né? Não tem nada a ver com 3 horas da manhã, igual a Defesa Civil falou, não tem nada a ver. Foi 10 horas da manhã que caiu, né? E não porque a casa sempre bem feita, né? Tinha um muro atrás e não tinha rachadura, não tinha nada. Foi mesmo que a pancada da chuva, né? Esses 2 dias muito forte a chuva, então sobrecarregou mesmo. A água foi empoçada e eu não estava aqui. Eu estava na casa da minha mãe. Minha mãe foi fazer uma cirurgia do olho, eu fui levar ela para cirurgia em Itajubá, tanto é que eu cheguei agora há pouco, né? Então, mas não tinha nada grave, nada. E o pedaço que desbarrancou é muito pequeno. Se vocês filmarem lá, é muito pequeno. Só que caiu justo em cima dele, né? Isso aconteceu. Marcela, vocês viram aí que o morador disse, né, que choveu bastante aqui na cidade. Realmente a Defesa Civil atendeu diversas ocorrências e aqui é um ponto bastante alto da cidade. Vocês conseguem ver aí pelas imagens e acho que conseguem perceber também que meu cabelo está balançando bastante porque está ventando muito. Os ventos chegaram a 45 km/h aqui na cidade, segundo a Defesa Civil. Então a Defesa não sabe dizer se esse desabamento aconteceu por causa do grande volume de chuva, mas a gente conversou com alguns agentes que estiveram aqui no local e com o Antunes da Defesa Civil. Vamos ver. Nós chegamos aqui por volta das 9h30, 10 horas. Havia informação de que havia uma pessoa soterrada após o desmoronamento, né? E que se confirmou agora.
realmente ter uma vítima fatal. Essa informação antes vocês não tinham, né? Estavam em dúvida se havia ou se não havia essa pessoa na casa. Perfeito. Por volta até das 14 horas, a gente colheu informações aqui com os munícipes, né, os moradores da área, e a gente não tinha certeza ainda se a vítima estava lá. Então foi necessário realmente trabalhar o local para ter a certeza que infelizmente tem uma vítima fatal. Antunes, e o que a gente percebe é que é um local de difícil acesso, né? Como que foi esse trabalho? Foi difícil? Sempre é difícil, né? O local que realmente é de difícil acesso, tanto para você subir, para descer, né? Você tem que içar, você tem que fazer uma operação para retirada, e também os escombros em cima dessa vítima, né? A gente está ainda em fase de final ali para poder retirá-lo, né, do local. Uma região acidentada geograficamente, né? Então a gente precisa até que as pessoas tomem um pouco mais assim de cautela onde vai construir, como vai construir, que se faz uma edificação vulnerável, acontece isso. E como que é essa edificação, né? Já é em um lugar que já recebeu alguma notificação da Defesa Civil? Olha, aqui a gente já teve um período atrás, eu acho que 6 meses atrás, a gente abriu uma notificação, ficamos aguardando esse prazo, né, para que a pessoa apresentasse a RT do engenheiro responsável, mas isso não foi possível. Então agora, lógico, né, vai abrir um inquérito policial para que se apure todos os fatos aqui dessa ocorrência. E o que vai acontecer com os moradores que estão aqui aguardando? Eles vão ser retirados da residência? Porque são várias kitnets. Perfeito, ali está interditado. Provavelmente vai ser demolido. As condições hoje ali não permitem mais a edificação. Eles foram amparados aí pelo Serviço Social da Prefeitura, então eles têm local para ir, né? A gente faz o convite também, né? Caso alguém possa ir para a casa de parentes, vá, mas a gente tem um local adequado para recebê-los. Voltando um pouquinho sobre a vítima, a gente sabe se a família já foi acionada, a gente sabe mais algum detalhe sobre ele? Não ainda. Nós estamos levantando, né? É uma pessoa que veio de São Paulo. Então aqui realmente tem pessoas em situação de vulnerabilidade que usam o local para dormir e se alimentar. Então a gente tem que colher essas informações ainda, não temos. Marcela, vocês viram aí que o Antunes disse sobre os moradores, alguns estão aguardando aqui fora, né, aguardando o serviço do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que a gente acabou de receber algumas informações aqui, que está quase no fim, então a gente segue acompanhando aqui no local do desabamento esse resgate do corpo do Cláudio. Eu volto no estúdio com você. Bia, obrigada pelas informações, a Bia continua lá. Qualquer novidade, Bia, chama a gente aqui que a gente vai atualizando ao vivo essa situação tão triste aí de Campos do Jordão, tá bom? Obrigada por enquanto, a gente se fala já já. Tem um outro assunto muito delicado para trazer para vocês. A polícia está investigando o que aconteceu com uma menina de apenas 2 anos. Ela está internada em estado gravíssimo em um hospital de São José dos Campos. As investigações apontam um possível caso de agressão. A menina de apenas 2 anos deu entrada inicialmente em um hospital de Cruzeiro. Depois de um tempo, ela foi encaminhada aqui para o hospital regional, que fica na região sul de São José dos Campos. Aí, durante aquele exame visual feito pela equipe médica, os profissionais notaram que essa menina tinha vários hematomas espalhados pelo corpo. Foi então que os profissionais começaram a desconfiar de uma suposta agressão. Durante exames mais detalhados, os médicos também notaram que essa garotinha tinha morte encefálica supostamente. Foi então aberto um protocolo em que os profissionais acompanham a evolução dessa garota por 60 horas para determinar se a morte realmente aconteceu ou não. Por hora, a Polícia Civil investiga de perto essa história, então está escutando o padrasto, o pai da garota, a mãe dela também, para entender o que de fato aconteceu. Supostamente, então, o padrasto teria envolvimento com essa queda. Nada confirmado, Polícia Civil que está investigando, mas já trabalha com essa hipótese. A garota, então, segue internada, sendo acompanhada durante 60 horas aqui nessa unidade hospitalar de São José dos Campos. Da cidade, Leonardo Lobo.
Nós conseguimos o telefone da mãe da criança. Nossa produção conversou com ela e ela disse que está no hospital com o ex-marido prestando assistência à filha. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública, agora à tarde, disse que a Polícia Civil está fazendo diligências para encontrá-la e encontrar também o padrasto e, assim, esclarecer todas as circunstâncias. A polícia não descarta um caso de maus tratos. Respira fundo, porque tem mais um caso triste envolvendo criança. Uma criança de 8 anos morreu, possivelmente depois de se engasgar com uma bala em Taubaté. Ela chegou a ser levada para a UPA, mas segundo a polícia, quando chegou lá, já estava sem sinais vitais. O caso aconteceu ontem à noite no bairro Três Marias, em Taubaté, e a polícia registrou o caso como morte suspeita. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo deflagrou hoje uma operação que mira um esquema de fraude fiscal de quase 70 milhões no setor de autopeças. A ação cumpre 10 mandados de busca e apreensão em empresas e também em endereços de 6 cidades do estado de São Paulo, incluindo São José dos Campos e a própria capital paulista. A operação de hoje investiga um grupo econômico suspeito de manter uma sociedade falsa para sonegar ICMS. Segundo o estado, o esquema envolve distribuidoras e fabricantes do setor de componentes do sistema de exaustão de veículos e atua também em toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até a distribuição para o varejo. Além dos 70 milhões de reais nos últimos 5 anos, o Estado apura também indícios de lavagem de dinheiro e também ocupação de patrimônio. Participaram da ação de hoje 50 agentes, entre agentes da Receita Estadual e também policiais civis. De São José dos Campos, Jefferson Santos. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados em cidades do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo contra a exploração sexual. Entre essas cidades, a cidade de Ubatuba. Segundo a polícia, os suspeitos aliciavam mulheres no Brasil para mandá-las para a Espanha. Os custos da viagem eram bancados por eles, mas quando chegavam em outro país, elas eram submetidas à exploração sexual sob ameaça. 8 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão foram cumpridos. Outras 2 pessoas foram detidas na Espanha. Essa não é a primeira prisão dessa operação esse ano. Em junho, a polícia espanhola havia libertado 33 mulheres, 28 delas brasileiras. A expectativa é que os investigados tenham movimentado cerca de 40 milhões de reais com o tráfico de pessoas. Muito tem se falado sobre a reforma tributária. Existe uma expectativa para os impactos dessa mudança a partir do ano que vem. A nova tributação pode impactar mais do que muita gente imagina. O Tiago, contador especialista em direito tributário, alerta: em 2026 terá novidade. A precificação será do produto mesmo de custo, adicionado do imposto. Ele não estará mais embutido no preço. Se a gente tiver um produto na prateleira a R$100, no caixa a gente vai pagar 110, ou o equivalente em impostos efetivamente na movimentação. A principal mudança é a unificação de tributos em um modelo chamado IVA dual, composto por 2 novos impostos: a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai reunir tributos estaduais e municipais. Calma, a implantação será feita de forma gradual. Em 2026 começam os testes operacionais. A implantação total da CBS deve ser em 2027. Já entre 2028 e 2032 será a vez dos ajustes anuais, com aumento gradual do IBS e redução proporcional do ICMS e ISS. A consolidação do novo sistema deve ser em 2033. Cada segmento pode ter uma tributação distinta devido à sua forma de negociação. Os condomínios também devem sentir os efeitos da mudança. Toda receita que não esteja diretamente ligada ao pagamento de despesas poderia ser tributada, o que hoje não acontece. Por isso, a orientação é que síndicos e administradoras busquem apoio especializado para entender os impactos da reforma
e o regime tributário mais adequado. Esse advogado especialista na área destaca que o valor da taxa de condomínios pode subir. E como basicamente condomínio, para ele conseguir se manter, fazer toda a conservação, a base dele é prestação de serviços como limpeza, portaria, jardinagem, manutenções de elevadores, dentre outros serviços de engenharia, esses serviços, com o aumento da carga tributária, consequentemente é repassado para os condomínios para estar fazendo o pagamento e, consequentemente, esse plus a mais vai ser rateado na taxa condominial. Com a reforma tributária, a taxa que não estiver atrelada à cobertura de despesas deste condomínio, ou seja, uma taxa que ela seja criada para um fundo específico, para alguma de outra natureza que não o acobertamento dessas despesas, esse passa a ser tributado, o que hoje não existe. Segundo a proposta, o objetivo é simplificar o cálculo e o recolhimento de impostos nos diversos segmentos, tornando tudo mais transparente. Em meio a tantas mudanças, os gestores, como os síndicos, precisam se planejar. Um dos pontos para ela ter saúde financeira, ter competitividade, sobreviver no mercado é trabalhar fortemente no planejamento tributário, e não tem como você trabalhar fortemente no planejamento tributário sem ter o auxílio de um contador, de um advogado experiente nessa segmentação. 6h46, intervalo comercial está chegando e no próximo bloco a gente fala sobre o cancelamento do rodeio em Pindamonhangaba. Esse é só um dos muitos assuntos que a gente vai tratar ao longo do TH Mais Notícias de hoje e eu quero sua participação, hein? De qual cidade você está me assistindo? Me conta pelo WhatsApp 99752-4005. Volto já. A Julinha, ela tem 5 anos de idade, ela tem traqueostomia, sabe aquele negocinho, aquele aparelhinho, aquele negocinho, procedimento que faz para ajudar a respirar? Mas o importante é que ela está precisando da nossa ajuda. Vamos mostrar mais na Voz da Gente neste sábado a 1h da tarde. E falar de outra dor, você que está passando pelo câncer de mama, Dr. Luiz Henrique, mastologista, vai dar todas as orientações que você precisa. Nosso encontro está marcado, sábado, 1h da tarde. TH Mais Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro, no Vale Sul Shopping. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser Yax. Yax, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser Yax. Yax, Yax, Yax. Oh, Yax. Quando o cliente precisa trocar de carro e o preço parece alto demais, eu faço de tudo pelo cliente. Com atendimento assim, não tem pra ninguém. É só carro aprovado, estoque de qualidade. E na hora da proposta? Barato, barato, barato. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. This is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita, maplebear.com.br. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais, harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Show,
Deixa aqui com a gente, a atração mais quente está no SBT. Quem achou, gostou, quem gostou quer sempre, quer sorrir novamente, quer amar, quer curtir. Filme, som, imagem, cores, final feliz. Prêmios, reportagem, flores, o seu país. Sorriso, criança, beleza, brilho, canto e dança, surpresa, luz e esperança, certeza. Quem procura, acha aqui. Quem procura, acha aqui. Riso, fantasia, energia e muita ação. Quem procura, acha. A festa de rodeio que começaria hoje em Pindamonhangaba foi cancelada por questões de segurança. A Prefeitura de Pindamonhangaba informou por meio de nota oficial o cancelamento do Pinda Rodeio Music, que aconteceria no final de semana. Segundo eles, o Pinda Rodeio Music não recebeu o alvará definitivo para ser realizado. Segundo o município, uma vistoria prévia da Polícia Militar apontou a reprovação das condições de segurança oferecida pela empresa New Bulls Produções, responsável então por fazer este evento na cidade. Sem o cumprimento da resolução estadual e sem a vistoria do Corpo de Bombeiros, ficou impossível emitir o AVCB, que é o documento obrigatório para a realização dessa festa. É importante lembrar que desde 2024 os rodeios em Pindamonhangaba são regulamentados. A regulamentação foi aprovada pela Câmara Municipal no final de 2024 e estabelecendo regras então de bons tratos aos animais e segurança aos peões. Ou seja, o evento poderia ser realizado normalmente desde que todas essas exigências fossem cumpridas. Os artistas como Maria Cecília Rodolfo e Edson e Hudson publicaram notas nas redes sociais lamentando o cancelamento da festa. Letícia Keller para o TH+ Notícias. 6h51, vamos de participação de telespectador agora. Quem mandou mensagem pra gente foi o Fábio, aqui de São José, e ele disse o seguinte: boa tarde, assim está saindo a água da torneira aqui no Parque Industrial. Ele mandou um vídeo, água com uma coloração completamente diferente daquela água normal que deveria sair das torneiras das casas, das nossas casas, né, Fábio? Eu entendo o seu incômodo e a sua preocupação. Assim que a gente recebeu essa sua mensagem, esse seu vídeo, a gente entrou em contato com a Sabesp e dessa vez a Sabesp foi rápida. Dessa vez a Sabesp já respondeu, já tô com uma resposta aqui da Sabesp que eu vou passar para você. Eu vou ler, tá bom? Porque chegou agora aqui no nosso WhatsApp. A Sabesp disse, Fábio, que o abastecimento de água nas regiões do Jardim Satélite e do Parque Industrial, que é de onde você fala, além da região de Eugênio de Melo, pode ser prejudicado em função da interrupção no fornecimento de energia hoje, quarta-feira. A concessionária responsável já foi acionada, porém não há previsão de restabelecimento. E aí a Sabesp explicou que a falta de eletricidade impede a captação, o tratamento e o bombeamento de água para as residências e com isso, então, na região desses bairros poderá ocorrer intermitência no fornecimento de água e problemas como esse daqui. Quando a energia for restabelecida, segundo a Sabesp, o sistema entrará em recuperação. Fábio, essa foi a resposta da Sabesp. Continua de olho, continua avisando a gente que a gente vai acompanhando isso junto com você, tá bom? Pra gente ver quando esse problema vai ser resolvido. A Sabesp comentou sobre a questão da interrupção de energia que prejudicou o fornecimento de água. A gente chegou a avisar aqui no jornal, no comecinho da semana, que teria ventania aqui no Vale do Paraíba. Vocês se lembram disso? E teve. Aqui em São José, os ventos chegaram a 90 km por hora e derrubaram muitas árvores. 2 delas caíram no Parque Industrial e atingiram 4 veículos. Outras 2 caíram no Bosque dos Eucaliptos, uma caiu no Campo dos Alemães, outra no Bosque dos Ipês e mais uma no centro. Algumas árvores atingiram justamente a rede elétrica. A EDP já avisou que está recebendo muitos chamados em função da rede elétrica danificada e por isso que em alguns casos pode haver uma demora para a resolução do problema.
São 6 horas e 54 minutos. A gente falou sobre a ventania hoje. Até quinta-feira, a Defesa Civil já avisou que continua com risco forte de vento forte e também de chuva forte. Amanhã pode ser que a chuva não apareça, pelo menos é isso que diz o Instituto Nacional de Meteorologia. Vou passar para vocês então como é que ficam as temperaturas amanhã. Em São José dos Campos, as temperaturas variam entre 17 e 31 graus. A previsão mostra a máxima de 32 graus em Pindamonhangaba. Em Ilhabela, a mínima fica em 21 e a máxima em 33 graus. E em Campos do Jordão, a mínima fica em 13 e a máxima pode chegar aos 23 graus. São 6h55, a gente vai chamar um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um evento que teve em Jacareí, sobre mercado de trabalho. A gente vai te contar tudo que rolou por lá logo depois do intervalo. Fica comigo, tá bom? 6h55, não esqueci de abrir espaço para mensagem. Quero ler a sua, hein? Quem sabe a sua mensagem não aparece aqui. Me manda 99752-4005. Até já. Quinta, após Ratinho. Aqui o amor é intenso. Tu tem plano de saúde? Tenho. Cancela, quem vai cuidar da tua vida agora sou eu, tá bom? Ninguém escapa da paquera. Ah, eu adoro quando eu te encontro. Eu também gosto muito de te ver. Para. Mas o clima de romance não é pra todo mundo. Tô na TPM. TPM é coisa de mulher. Tô por isso mesmo. TPM, tem problema, mulher. Quinta, após Ratinho. A praça é nossa. TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O Natal chegou ao Serra Mar Shopping. A cada R$350 em compras, concorra a um carro 0 km. E acima de R$450, leve um creme corporal ou boticário. Um Natal brilhante Serra Mar Shopping. O brilho do Natal está aqui. Eu nunca tive uma alegria daquela, nunca vi meus filhos sorrir tanto daquele jeito. Eu tô aqui hoje, recebendo um prêmio de R$600 mil. Telecena é do Brasil. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Dezembro premiada na Elo Tintas. Preço baixo, sorteio de um iPhone 16, você só encontra aqui. Nova cor piso premium Sherwin Williams 18 litros, cores prontas, de 452 por 370. Borracha líquida Hidronorte 18 litros, na cor elefante, de 509 por 434. Procraft econômica Sherwin Williams 18 litros na cor branco fosco de 250 por 189. Aproveite para deixar sua casa linda e nas compras acima de R$500 você concorre a um iPhone novinho. Mas corre, é só enquanto durar o estoque. Chegou o espaço certo para sua marca brilhar na TV aberta. O Multishop é um novo programa de varejo que conecta a sua marca com mais de 3 milhões de pessoas do Vale do Paraíba. De segunda a sábado, a sua marca aparece na tela da TH+ SBT, com credibilidade que só a TV aberta tem. Quer a sua marca evidenciada na TV? Entre para o Multishop e faça parte desse sucesso. Um oferecimento MedMac e Isamig Telecom. 6h58, de volta com o TH+ Notícias, chamando mais uma vez a participação ao vivo da Beatriz Plaça, que está em Campos do Jordão, acompanhando todos os desdobramentos de um caso seríssimo que teve. Uma casa acabou desabando, um morador morreu soterrado e o corpo já foi encontrado, né, Bia? A expectativa é para que ele seja retirado aí da terra, né? Bem-vinda de volta.
Oi, Marcela, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Essa é a expectativa aqui no local. O Corpo de Bombeiros, como vocês podem ver, ainda estão finalizando esse trabalho que já dura agora quase 8 horas para conseguirem retirar este homem ali dos escombros. No começo da tarde, eles não sabiam se havia essa vítima no local. Foi confirmado por volta das 5h20 da tarde que a vítima, Cláudio, de 51 anos, realmente estava na casa dele quando o deslizamento de terra aconteceu. E agora, então, o Corpo de Bombeiros continua esse trabalho. Ali a gente relembra que é um local de difícil acesso, Marcela. A condição do tempo também não está muito favorável, está ventando bastante por aqui, como vocês conseguem perceber ali, olha só. Está ventando bastante, é um local bem alto, é bem íngreme ali o local, então o Corpo de Bombeiros está tentando finalizar essa ocorrência e aí depois que eles conseguirem resgatar esse corpo, o corpo será deixado a cuidados da perícia, da Polícia Civil, né, da perícia, e depois será encaminhado para o IML. Marcela, a gente continua acompanhando essa ocorrência aqui em Campos do Jordão. Qualquer novidade eu retorno com você. E a gente acabou de falar aqui, Bia, no bloco anterior, sobre a questão da ventania. Você chamou a atenção na sua entrada no comecinho do jornal que continuava ventando. Parece que agora o vento piorou. Atrás de você a gente vê as árvores balançando bastante, essa fita que isola a área também balançando bastante, então o vento piorou. Isso pode prejudicar o trabalho dos bombeiros ou não, Bia? Olha, Marcela, ali no local é um local de difícil acesso. Pelas informações que a gente tem da Defesa Civil, o muro caiu em cima, né, da vítima. Então, por isso o Corpo de Bombeiros também deve estar demorando mais tempo para conseguir retirar esse corpo. Agora, eu acabei de receber uma informação aqui, Marcela, nesse momento, de que o Corpo de Bombeiros conseguiu finalizar a ocorrência. O corpo já foi puxado aqui para a Rua 20 e fica agora a ocorrência de responsabilidade da Polícia Civil, da Perícia Científica. Volto com você aí no estúdio. Bia, obrigada pelas informações, viu? A equipe da TH+, SBT ao vivo em Campos do Jordão, acompanhando agora nesse começo de tarde, desde que a Bia chegou e até agora o desdobramento desse caso, infelizmente, que acabou na morte de um morador de Campos do Jordão de 51 anos. Fim de ano é um período complicado, com muitos gastos, né, gente? Muitas contas e aquela expectativa para que os gastos que chegam todo comecinho de ano também não envolvam a gente ali e a gente fique cada vez mais apertado com relação à grana. Quem está se organizando financeiramente precisa levar em consideração os novos valores da conta de energia elétrica. A conta de luz sobe agora em dezembro. Este açougue na região oeste de São José existe há 8 anos. De lá para cá, o Romildo já presenciou vários episódios de aumento na conta de luz. E este ano não foi muito diferente. O jeito foi criar uma estratégia para que a conta de luz não acabe atrapalhando os negócios e nem afastando os clientes. O vilão maior do comércio é o aluguel e sim, depois a conta de luz. Inclusive eu tive que desativar uma câmara fria minha, porque eu sempre trabalhei com 2 câmaras frias, tive que desativar uma, desativei uns 2 freezers também, tive que criar uma estratégia e funcionou. Minha conta deu uma reduzida, caiu mais ou menos 25%, então ajudou bastante. Por isso eu continuo a aceitar esse aumento fora do normal, que está sempre ocorrendo. O que acontece? Eu vou ter que, de certa forma, repassar os meus preços para os meus clientes. A Simone também sentiu o impacto da conta de luz. Como ela trabalha de casa e depende de aparelhos elétricos, o boleto do fim do mês chega a assustar. É uma coisa que está dando na gente assim, meio que uma ansiedade, né? A conta de luz só aumenta e a gente não sabe o que faz por conta das coisas que a gente precisa honrar. Então, a conta de luz, ela nunca diminui. E a gente está tentando fazer o quê? Conversar, né? Eu, meu marido e meus filhos, a poder cada um ajudar,
né? Se cada um fizer a sua parte, no banho, quando vai tomar um banho, quando for mexer com o computador. Uma tarefa complicada, já que os aparelhos que a família usa são apenas os essenciais. A confeitaria, ela requer de liquidificador, forno elétrico, a luz tem que estar acesa. Tem lugares, não na minha casa, que a gente às vezes precisa ter ar-condicionado. E esses luxos a gente não pode pensar em ter. Meu forno elétrico, que eu tanto sonho em comprar, eu já vou deixar ele de lado. Em dezembro, a conta de luz passou para a bandeira amarela com cobrança menor em relação à bandeira vermelha do mês anterior. Mas, de forma geral, a conta de luz deve fechar o ano com um aumento de 7%, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a alteração de bandeira de novembro para dezembro, o consumidor deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 kWh e passa a pagar R$ 1,88 a cada 100 kWh. Claro que os consumidores torcem para que a diminuição aconteça também durante o ano que vem, mas o medo diz outra coisa. A gente tem que acreditar numa redução nas contas energia, para que todo mundo possa ter uma melhora, assim, de modo geral, né? A gente precisa, na prática, fazer algo. E o que a gente vai fazer? Economizar, né? E fazer um jantar à luz de vela, quem sabe? Apagar as luzes. É legal, né? Antigamente era tão romântica. Eu tô brincando, mas é sério. Eu tô brincando, mas é sério, é sensacional. Vamos tentar pegar o lado bom de tudo nessa vida, né? E de fato, quem sabe a gente não consegue colocar mais em prática no nosso dia a dia um jantar à luz de velas. Não deixa de ser romântico, mesmo em 2025, onde muitos casais já perderam o romantismo. Você tá certa. Se você também gostou da saída sugerida por essa telespectadora, me conta no nosso WhatsApp, que é o 997524005. Enquanto você me escreve, eu vou continuar o noticiário e agora com um assunto que você precisa prestar atenção, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Já sabe do que eu tô falando, né? De golpe. Um morador de Jacareí disse que foi vítima de golpistas durante a venda de um carro. O Felipe comprou o carro à vista em agosto de 2024. Ficou 6 meses com o veículo e decidiu trocar com um amigo. Mas em julho de 2025, um oficial de justiça que dizia estar a serviço de um banco foi até a casa do amigo dele para apreender o automóvel. A justificativa era de que o carro tinha dívidas bancárias. A situação deixou os dois sem entender nada. Aí eu entrei no Facebook, eu vi lá o veículo, que estava dentro das condições. Aí eu fui lá, vi o carro, agendei, a gente fechou o contrato. Aí ele falou que tinha que pagar o documento ainda, que ia vir, a gente esperou pagar, eu paguei o documento, fez tudo certinho ali na hora ali. Esse ano a gente ligou lá para eles, pedindo lá o recibo, eles não me entregaram o recibo, que falou que tinha uma quitação ainda. Aí o meu amigo ligou, falou que estava oficial de justiça lá, com uma foto do veículo na garagem da casa dele, e apreendeu o carro, falou que estava com busca e apreensão. Estava num processo judicial lá do Banco Pan-Americano. Depois, eles descobriram que o documento entregue no ato da compra era supostamente falsificado. Tanto esse documento quanto o verdadeiro, identificado mais tarde, não apresentavam nenhuma alienação. Ao procurar a revendedora, receberam a orientação de olhar a cláusula 7 do contrato, que já falava sobre um possível bloqueio judicial. O detalhe gerou ainda mais desconfiança. Desde então, o contato com a empresa tem sido quase que impossível. A placa é do Paraná, então não adianta a gente ir aqui. Aí a gente foi lá, eles deram fazer a vistoria de foto, que tem que fazer normal. A gente fez, não apareceu nada, estava tudo aprovado naquele laudo que a gente faz. Aí a gente mandou para ele o laudo, a gente mandou o valor para eles lá dos débitos, eles entregaram o documento para a gente, o documento de rodar, 2025, e é o que estava no carro. Aí passou a busca e apreensão dele. No dia 9 do mês passado, eu estava no despachante ali, aí ele constou que no mesmo dia que estava fazendo o licenciamento 2025, que aí foi onde eu achei estranho, porque o 2025 eu tinha feito em fevereiro. O Felipe afirma que comprou o carro de uma empresa que funciona nesse complexo de galpões na rodovia Geraldo Scavone, em Jacareí. Por orientação do advogado, o boletim de ocorrência foi aberto na cidade de São Paulo. O caso foi classificado como estelionato, previsto no artigo
artigo 171 do Código Penal, que se refere a uma fraude usada para obter benefícios ilícitos. Segundo o advogado, a empresa já acumula mais de 160 processos. Em qualquer negócio que você faça, você estabelece sempre um contrato. E o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, tudo que está ali naquele contrato, ele precisa ser obedecido, sob pena de você pedir uma quebra contratual e, inclusive, se for uma relação de consumo, você pedir danos morais por aquilo não ter sido cumprido. O advogado descobriu ainda que o carro já voltou a circular agora no estado do Paraná e faz um alerta: novos golpes podem acontecer com o mesmo veículo contra futuros compradores. E se você não tiver uma noção de quais consequências aquilo pode ter, você vai acabar sendo prejudicado. Eu dei o meu carro que estava quitado, dei dinheiro para eles e levei um carro que eu não tenho. Nós entramos em contato pelo telefone da empresa que existe nas redes sociais e quem atendeu foi o Sidney, dono de uma revenda de carros com o mesmo nome que existe em Jacareí, só que a dele é em São Paulo. Ele nos relatou que tem recebido muitas ligações de pessoas aqui da nossa região que estão com o mesmo problema, inclusive policiais têm ligado para ele. O Sidney informou que não tem nada a ver com a empresa citada na reportagem e que também quer que o problema seja resolvido para que parem de ligar para ele. Com a empresa citada na reportagem, que é de Jacareí, nós não conseguimos contato. 7h10 e eu fico muito feliz que o nosso contato a gente não perde nunca. E eu me deixa muito animada quando o pessoal fala: Marcela, tem um monte de mensagem aqui chegando para você ler. Bora de mais mensagem agora? Quero ver quem está participando do TH Mais Notícias. Rosângela de Lorena. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite, Rosângela. Não costumo assistir jornal por causa das notícias que não são tão boas. Mas comecei a assistir o TH Mais Notícias há 2 semanas, por acaso, e estou gostando bastante de acompanhar você. Um grande abraço e Deus te abençoe sempre. Rosângela, que mensagem especial a sua, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz e a minha equipe, tenho certeza que também, mostra que a gente está no caminho certo. A gente busca um equilíbrio no nosso noticiário, mostrar o que acontece, que nem sempre é fácil, mas também buscar notícias positivas, buscar prestação de serviço, porque a vida é assim, né? Coisas boas, coisas ruins, e a gente vai levando. Eu fico muito feliz que você esteja gostando desse nosso equilíbrio aqui e desse jeito mais leve de passar as notícias para os nossos telespectadores. Seja sempre muito bem-vinda. Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Muito obrigada, viu? Um beijo para você. Juliana, de Aparecida. Boa noite. Márcia aqui e Júlia... Ah, foi o corretor. E Juliana de Aparecida, sou uma grande fã sua. Que Deus abençoe você e sua família. Amém, Juliana. Muito obrigada. Que Deus te abençoe também. Um beijo para você e para todo mundo de Aparecida, que sempre foi muito carinhoso comigo. Bora de mais mensagem? João, de São José. Aí a turma do Chaves. Boa noite, Marcela. Passando só para lembrar que a turma toda está te assistindo. Muito obrigada. Fiquei tentada em imitar alguém do Chaves, mas em respeito ao meu público eu não vou fazer isso, ainda mais porque meu chefe está aqui perto, então vou me comportar. Daniel de Taubaté, boa noite, passando para desejar bom fim de semana. E ainda bem que o vento e a chuva não vieram para cá. Que bom que não causou então nenhum grande estrago, né, Daniel? Aqui em São José o bicho pegou em algumas regiões. Um beijo para você e para todo mundo de Taubaté. De Taubaté a gente vai para Jacareí, porque hoje teve o dia D da empregabilidade em Jacareí e várias vagas de emprego foram ofertadas. Carteira de trabalho e documento em mãos. Moradores de Jacareí foram ao pátio em busca de uma das 130 vagas disponibilizadas durante o dia D de empregabilidade. As oportunidades foram oferecidas por diversas empresas da cidade. O dia D funciona como se fosse um feirão de empregos. Então, as pessoas interessadas nas vagas vêm até o pátio, se cadastram e são encaminhadas para fazer a entrevista. E a entrevista acontece no mesmo dia. Essas ações são feitas para fomentar, para aumentar a empregabilidade, o trabalho e a renda na cidade. As vagas são para diferentes áreas de atuação. Os candidatos que atenderam ao perfil das vagas foram encaminhados para entrevistas. A ação realizada hoje já indica o que está por vir no próximo ano. Para 2026, a expectativa é ampliar iniciativas como essa. Segundo a Prefeitura, o comércio deve liderar a oferta de vagas devido à chegada
chegada de novos supermercados na cidade. Outras áreas também devem se destacar, como o setor de serviços, que tradicionalmente mantém alta demanda ao longo do ano. O evento foi muito bom, então a gente certamente vai retomar, vai fazer novas oportunidades no ano que vem, e a ideia é que o setor de serviço e de comércio estejam em alta. Então esses dois setores devem puxar esses eventos de feirões, dias de empregabilidade. Pegue essa informação, você que está procurando uma recolocação, você que está procurando uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho ainda em 2025 e começar 2026 empregado. Você já viu aí, né? Ele já adiantando alguns setores que devem movimentar a economia e fazer crescer a geração de empregos. A gente vai continuar falando sobre isso ainda esse ano e mais ainda no ano que vem, que eu quero ver todo mundo trabalhando, todo mundo levando dinheiro para casa, todo mundo feliz no trabalho, que faz total diferença e com condição financeira de levar a vida. Mais uma mensagem agora, deixa eu ver. Ana Beatriz, boa noite, Marcela Mesquita. Hoje tivemos um dia com ventos atípicos em razão do ciclone extratropical. A instabilidade no clima tem causado sustos, chuvas fortes e demais fenômenos da natureza. Abraço para você e todos os telespectadores que nos assistem. Falou bonito, hein, Ana? Vou encerrar a nosso jornal hoje com a sua mensagem, que de fato esses contratempos têm assustado muita gente. Ainda bem que a gente está aqui para noticiar e se adiantar para que as pessoas, dentro do possível, acabem se protegendo, né? Um beijo para você, muito obrigada pela sua participação. Falou bonito, gostei. Agora é hora de te dar tchau, mas amanhã eu tô aqui. Você tá aí, né? Acho bom. Enquanto isso, a gente que se vê nas redes sociais, tá bom? @mesquita.marcela. Obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.